Então vamos continuar agora a nossa aula introdutória com mais um exemplo de inferência bayesiana aplicado a pesquisas eleitorais. Então a gente está pensando aqui no segundo turno de uma eleição municipal, só tem dois candidatos que a gente vai chamar de C e B, e θ é a proporção de eleitores que votarão em C. Portanto, como é segundo turno, 1 menos θ é a proporção de eleitores que votará em B, né? E a priori, a pessoa que está realizando o estudo acredita que o candidato C está um pouco melhor, então ele atribui que θ tem distribuição beta 7,3, né? Lembra que beta é uma distribuição entre 0 e 1, então é ótimo para modelar uma frequência relativa. E daí ele amostra 70 indivíduos aleatoriamente da população, 30 indivíduos aleatoriamente da população, e ele observa que 20 declaram que votarão em C e 10 declaram que votarão em B. E daí a nossa pergunta é qual é a nova incerteza sobre θ depois que a gente observou esses dados. Então a gente vai fazer mais ou menos a mesma estrutura que a gente fez no problema anterior. A gente tem aqui o θ, né? E nesse caso o θ não é só uma variável que assume o valor 0, 1. O θ é uma variável que assume qualquer valor no intervalo 0, 1. E o problema especifica que o θ tem distribuição beta de parâmetros 7 e 3. E daí x é o total de pessoas que declaram que vão votar no candidato C. Então a gente sabe que uma contagem de pessoas é bem modelada pela distribuição binomial, né? Então, x dado θ, a gente vai falar que é uma binomial 30θ. E daí, quer dizer, então o x pode assumir qualquer valor entre 0 e 30. É o número de pessoas que dizem que vão votar no candidato C. E, portanto, 30 menos x é o número de pessoas que dizem que vão votar no candidato B. E daí a gente, então, quer saber qual é a nossa distribuição para θ, né? Dado que a gente observou que x é igual a 20. E para a gente obter essa distribuição, que a gente chama de distribuição a posteriori, a gente vai usar o teorema de Bayes. Então, f de θ dado x é igual a f de θ vezes f de x dado θ sobre a integral de f de θ, f de x dado θ, dθ. E daí vocês podem observar que essa expressão f de θ vezes f de x dado θ, ela aparece tanto no numerador quanto no denominador. Então a gente pode começar calculando só essa expressão e depois a gente resolve a integral. Então, vamos lá. F de θ vezes f de x dado θ é o quê? Ela vai ser a expressão de uma beta, né? E daí no caso aqui é uma beta 7,3. Então vai dar θ elevado a 7 menos 1. 1 menos θ elevado a 3 menos 1. Daí tem uma indicadora de que θ está no intervalo 0, 1, mas eu não vou colocar a indicadora aqui só para facilitar. Então a gente lembra que no final sempre vai ter essa indicadora que θ está no intervalo 0, 1. Daí vezes o f de x dado θ, que é a expressão de uma binomial, né? Então a expressão da binomial vai dar 30 escolhe x. No caso, o nosso x era 20 nesse exemplo. Então 30 escolhe 20. θ elevado a x, então θ elevado a 20. 1 menos θ elevado a 30 menos x. Então 1 menos θ elevado a 10. E vocês estão vendo aqui que a gente tem vários θs e vários 1 menos θ sendo multiplicados que a gente pode agrupar. Então vai dar simplesmente
θ elevado a 27 menos 1, 1 menos θ elevado a 13 menos 1, e daí sobrou aqui o 30 escolhe 20. Daí lembra que aparece a integral dessa expressão aqui embaixo, então a gente pode fazer essa integral agora. A integral de f de θ, f de x dado θ, dθ. Nota que o 30 escolhe 20 é só uma constante, a gente pode tirar ele para fora da integral. E daí a gente tem a integral de θ elevado a 27 menos 1, 1 menos θ, 13 menos 1. E isso aqui é justamente o núcleo de uma distribuição beta. Então, para resolver essa integral, a gente pode só completar a constante que faz essa distribuição integral 1. E a gente sabe que essa constante vai ser justamente a função beta 2713. Né? Então, a gente vai colocar beta menos 1, 2713. Daí a gente multiplicou por beta menos 1, então do lado de fora a gente vai ter que dividir. E daí quando a gente completa essa integral, é simplesmente a integral de uma distribuição beta. Então essa integral aqui, ela é igual a 1. Então a gente acabou de ver que esse aqui é o resultado da integral. E daí a gente pode simplesmente completar, né, o nosso raciocínio e lembrar que a gente tem aqui f de θ vezes f de x dado θ sobre a integral, o que vai dar? A gente tem aqui na expressão em cima o numerador, vai dar θ elevado a 7 menos 1, 27 menos 1, né? Menos θ elevado a 13 menos 1. 30 escolhe 20. Daí dividido por 30 escolhe 20, que a gente obteve aqui embaixo. E daí dividido por beta menos 1 de 27,13, então o beta menos 1 sobe aqui. Corta, corta. Lembrando que a gente tem um indicador aqui, o θ está entre 0 e 1, que sobrou aqui. Então a gente nota, pela expressão que a gente obteve, e vocês podem passar limpo as contas no caderno de vocês, vai dar o quê? Dá beta menos 1 de 27,13 vezes θ elevado a 27 menos 1, 1 menos θ elevado a 13 menos 1, vezes a indicadora que o θ está entre 0 e 1. Em outras palavras, a gente acabou de descobrir que o θ a posteriori tem distribuição beta 27,13. Então, a gente acabou de achar que θ, dado que x é igual a 20, tem distribuição beta 2713. E um exemplo que vocês poderiam tentar fazer é, por exemplo, ver o que aconteceria se x é igual a 10. Qual seria a distribuição para o θ, observando que x é igual a 10. E com isso a gente termina esse exemplo, que é os dois exemplos iniciais que a gente vai ver nessa aula. Tem muito mais exemplos que a gente vai ver de inferência bayesiana um pouco mais complexos do que esses, mas esse era só para dar um gostinho para vocês do que é a inferência bayesiana, como ela funciona e que tipo de contas de forma geral a gente vai fazer. Tá? Então, com isso a gente termina esse exemplo. No próximo vídeo eu vou falar para vocês de uma forma um pouco mais formal o que é um modelo bayesiano, né? Quais são as quantidades por trás do modelo bayesiano.
Eu vou ensinar um truque que facilita um pouco as contas de inferência bayesiana, e daí eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, como treinamento e fixação, e daí a gente pode discutir eles no atendimento mais tarde. Então, até o próximo vídeo.